Sim. Porque é muito louco, porque vira e mexe, vai alguém nosso em algum podcast. Teve agora uma ida do Pedro num podcast, Pedro Deirô e o Franz lá do Paraná. E aí o cara, não, mas vocês são uma seita. Vocês são uma seita. Eles, mas por que a gente é uma seita? Não, porque se o grupo falar tal coisa... Mas o grupo são assim, né? Exato. Grupos são assim, porque senão eu vou chamar qualquer coisa. Uma empresa é uma seita, uma igreja é uma seita. Tudo é uma seita. Então, agora, né? Então toda vez que você tem um coletivo Sim. em que as individualidades se diminuem em prol do todo... Isso se torna uma seita. Outra coisa, todo grupo tem que ter regras. Se você for numa empresa que produz sapato, eu não posso no meio da fábrica de sapato falar, não, eu vou fazer um grampeador. Não, você vai fazer sapato. É isso. Então, num grupo político que tem um projeto tal, com uma linha tal, você tem que se encaminhar pela linha tal. É meio que o óbvio. Sem dúvida. Mas o brasileiro é meio arredio a isso. E as pessoas se apegam a pessoas. Tanto que o apresentador, acho que no podcast, ele falou pra ele, não, eu voto em pessoas. Eu entendo, não tem problema nenhum votar em pessoas. Mas quando você só vota em pessoas, isso tem consequências. Exato. É uma coisa meio monárquica. Exato. Você vai votar no cara... Mas se o cara morrer, você vai votar no filho dele? Como é que é o que acontece. Exato. Né? Aí seguir as dinastias familiares. Tanto que nos interiores do Brasil, você tem essas dinastias. Vota no pai, o pai lança o filho. E aí fica aquela família se repetindo. Porque a pessoa, no fundo, ela é monarquista. Exato. E eu não tô nem falando como um ataque. Eu acho que a democracia, a república no Brasil, nunca chegaram pra valer. E eu tava em Portugal, era a mesma coisa. Os portugueses, no fundo, têm uma alma monarquista ainda. E é uma característica. Outros povos não são assim. Os suíços não são assim. Os ingleses, por mais que sejam monarquistas, eles têm um espírito republicano de muito tempo, né? A lógica deles é monarca, mas é parlamentar, é de divisão do poder, é de visões de grupo e visões de longo prazo das coisas. Então, é uma outra natureza que eles têm, os franceses pra caramba. Então, a gente saber conjugar essas duas coisas num país como o Brasil é difícil, porque tem que ter o personalismo, porque na política as pessoas votam em pessoas aqui no Brasil, só que tem que ter um grupo, senão a pessoa é oca. Exato. Tem que saber, exato. Eu acho que tem que saber ponderar exatamente isso, né? Claro, a pessoa ela vai votar numa pessoa, igual, enfim, Minas Gerais. As pessoas que conhecem a missão, conhecem através do bem, mas ela tem que chegar a conhecer a missão. Né? Não pode ficar só na figura do bem. Porque eu concordo plenamente com você. E aí, a gente tem reflexos disso, Renan. Você faz uma análise, no meu ponto de vista, perfeita em relação ao Brasil, porque esse reflexo não está só na política partidária, ela está também nas cortes. Eu sempre apontei isso. Assim, me incomoda bastante quando um jornalista vai noticiar, por exemplo, uma decisão do Supremo. Ao invés de ele dizer, o Supremo Tribunal Federal decidiu que... Ele diz, o ministro fulano decidiu o quê? E aí você vai criando essa figura do Estado sou eu. O Estado sou eu. Então você tem o ministro fulano de tal que decide, então aí o Supremo, que é o órgão de Estado, ele se torna uma pessoa. E se ele se torna uma pessoa, essa pessoa vai crescendo demais, e aí realmente ela consegue englobar o Supremo ou o Poder Legislativo, até que chega um ponto que ela domina tanto aquela instituição que a partir desse momento que ela dominou, a instituição vai ter que acobertar tudo que ela fizer. É o que nós vimos aí recentemente, escândalo do Banco Master. Nós vimos o Supremo Tribunal Federal, nós temos visto, na verdade, o Supremo Tribunal Federal com uma crise, ele tem uma crise, ele precisa dar uma resposta à sociedade, mas por outro lado... criou-se a figura tanto personalíssima em relação a determinados ministros que o Supremo ele não pode agir institucionalmente, porque senão é como se ele, agindo contra determinado ministro, ele tá atacando o próprio Supremo. Exato. É um problema. Foi o paradoxo agora do Dias Toffoli. Que eles precisavam atacar um ministro que estava personalizando uma crise para a corte, e a corte que precisava pensar coletivamente para melhorar a imagem da corte. Exatamente. E aí eles não sabem o que fazer. Tipo, ou defende o Toffoli, porque defender o Toffoli é defender a corte, mas defender o Toffoli também é destruir a corte. Exato. Como é que fica? Aí, mas é culpa deles que personalizaram. Deles. Eles geraram esse problema. Eu acho que a gente tem que construir uma mentalidade coletiva para isso. Tudo bem, enquanto somos esse modelo político, as pessoas vão votar, vai ter um nome que vai estar na urna, vai ter um nome que vai atrair essas pessoas a conhecer o projeto. Mas tem que ser um projeto, tem que ser, um Brasil, é um Estado, não pode ser uma família, não pode ser... O bolsonarismo, ele nasce, fruto ali de uma indignação popular, nas ruas, mas chegou, esse veneno chegou lá.
Ou seja, aí hoje, se você diz, eu sou direita, mas eu não sou bolsonarista, não, você não é direita. Entende? Isso é... É um problema. É um problema. Por quê? Porque se tornou uma família, então é uma família. Então agora, se você não concorda com aquela família, se você não levanta a bandeira daquela família, logo você não é brasileiro, patriota, você... Então esse é um problema que a gente tem que superar. Né? E a gente tá tendo coragem de enfrentar isso. Eu acho que assim, dói muito. Cara, eu falo pra você bem. Às vezes eu tenho uns papos. O Arthur já esteve aqui com você. O Arthur, ele é o mais agoniado. Eu entendo um pouco da agonia do Arthur, que o Arthur é um cara muito adequado a essa lógica política, como a gente tá dizendo, mais personalista. O Arthur é muito carismático, um dos maiores comunicadores da internet brasileira. Ele é muito bom nisso. E ele adotou o caminho difícil. E ele adotou porque quis e porque concorda e sabe que é o caminho. Mas ele sabe o que ele renunciou. Sim. Se o Arthur quisesse ter sido um puxa-saco do Bolsonaro, o Arthur seria gigante. Com certeza. Por que ele não perderia o mandato dele? Sim. Ele seria colossal. Sim. O tamanho dele seria gigantesco. E ele sabe, então todos os dias ele se lembra que ele tomou uma decisão que é certa, mas que vem com um preço, né? E aí ele vê, né? Assim, putz, Renan, olha agora, veja os números que um determinado cara tem. E ele teve um debate, foi muito interessante, com aquele Rony Gabriel, que é um bolsonarista do Rio Grande do Sul. Sei. E o Arthur foi com os dados, máquina de dados e tal. E o cara foi jogar uns chavões. O que acontece? O Arthur, em termos de argumentos, debate, o Arthur acabou com o cara, mesmo nas lacradas e tal. Só que o que o Arthur viu depois? Aí o cara vai e posta um corte idiota, tipo, eu vou falar na sua cara aqui, ó, que você foi pro Ucrânia. Tipo, ele não acabou com o Arthur, não fez nada com o Arthur. Aí, 150 mil curtidas. Tipo, e aí umas tias do Zap, parabéns, defendeu o nosso presidente Bolsonaro. E ele nem defendeu bem. Mas o Arthur fala, cara, é um país em que, vamos dizer, para uma boa parte da população, o sarrafo é muito baixo. Se você só falou, viva o Bolsonaro, ou dentro da esquerda, você fez uma defesa do Lula, meu Deus, acabou. Aquilo é o suficiente para agradar. As pessoas não estão em busca da verdade, as pessoas não querem... Nossa, eu saí mais inteligente depois dessa conversa. Não, eu acho que eu tenho um caminho novo que foi melhor. Não. As pessoas só querem uma adesão. É um comodismo, né? É um comodismo. Só que essa é uma pílula muito, muito amarga que nós temos que tomar para entender o tamanho do problema. Sim. O tamanho do problema brasileiro, que foi agravado por isso aqui. Isso aqui ajuda a libertar as pessoas, mas isso aqui é um problema. Isso aqui te amarra, tem um algoritmo que te faz ficar preso vendo vídeo. Só o que você quer. Exato. E aí ele fica validando que a pessoa fica nessa bolha cognitiva e ela acha que o mundo é a bolha dela. Exato. E isso é assustador. Então, a gente tem um trabalho tão grande. A gente tá no caminho certo, a gente sabe que o caminho é esse, mas é um longo caminho. Não é um caminho que vai você não vai chegar na terra prometida rapidinho, ele vai ser tortuoso. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que isso passa pela cultura? Pelo que você tá falando? Muito. Como que você pretende abordar isso, Renan? Na cultura, na educação, pra gente ter um país que não seja problemático desse jeito? Vamos lá, algumas coisas pra a gente entender. Há um problema cultural do brasileiro e um problema educacional que vem do modelo de educação que a gente adota, que passa inicialmente, a partir da base. Nós não alfabetizamos as pessoas no Brasil. E nós escolhemos um método, infelizmente não é um método fônico. Ainda existem lugares que aplicam o método fônico, mas cada vez mais escolas estão adotando métodos alternativos que a criança com 11, 12, 13 anos não sabe apropriadamente ler e escrever. Então há um déficit de alfabetização, novamente no Brasil. Esse déficit, porém, ele vem junto com o momento que a criança recebe um celular. Então a pessoa sem escrever ou ler direito, sem ter lido o livro, sem ter formado imaginário, sem ter preparado imaginação, ela tem acesso a uma cultura de massa que é horrível. Eu dei uma entrevista em Portugal e os portugueses meio que não negaram ali. Os portugueses costumam ser condescendentes. Tipo, não, imagina, vocês são lindos no Brasil. O europeu adora isso. E eu falei, não, a cultura de massa no Brasil é talvez a pior cultura de massas do mundo. Quando eu falo cultura de massa, essa cultura popular tá no TikTok, você vai ver numa rádio meio popularesca, que é uma cultura altamente sexualizada, uma cultura muito violenta. A parte musical é extremamente primitiva e uma rítmica ligada sempre a sexo. Cara, isso não é bom pra ninguém. E eu até falei pro jornalista, cara, isso não é bom pra ninguém. Não é bom pra mulher brasileira que é desvalorizada. Não é bom pra criança brasileira. Não é bom pra... Quando você expõe a criança a uma cultura ruim, você vai procriar pessoas ruins. E essa pessoa já não vem alfabetizada da escola. Então quando a gente pega a base do jogo, a gente tá formando algo horrível. Então as pessoas, a base da população, ela já vai animalizada, uma parte dela ela vai simplesmente para alienação, outra é resgatada pelas igrejas, a igreja vai fazer um trabalho com a pessoa, e a pessoa vem muito mal,
Aí uma igreja resgata ela aqui, outra é resgatada por ali. E aí depende, o cara cai numa igreja boa, cumpre um papel, aí esse cara, beleza, esse cara vai se recuperando. Outras vai cair num pastor que às vezes não tá interessado na melhora do cara. Sim. Aí outras o cara não quer nada, ele só arruma um trabalho dele, fica frustrado, quer consumir desesperadamente. Aí um belo dia ele, sei lá, vai encontrar um Pablo Marçal da vida pra servir de coach pro cara. Sim. Ou seja, se a gente olhar a jornada de vida do brasileiro comum, a jornada de vida dele, por conta de uma base muito ruim que ele tem em termos educacionais e culturais, é uma jornada de vida horrível. Ele tá desorientado. Desorientado. E ele vai ser abusado no caminho. Salvo sim, a família consegue ajudar e nortear ele, se ele tem uma comunidade religiosa que ajuda ele. Se ele não tiver isso, esse cara vai tomar tapa na cara, vão passar a mão nele o tempo todo. E aí os políticos tiram vantagem disso. Porque esse cara vai querer o discurso fácil, né? Facílimo, porque ele quer a solução rápida. Sim, sim. Você imagina um cara de 30 e poucos anos que foi prometido pra ele que a vida dele ia ser assim assado, que ele ia estar comprando um apartamento, e aí ele não tem nada, ele não tem uma mulher, ele não tem um lugar pra morar, ele não tem uma perspectiva de melhora. E então, assim, a única coisa que qual é a resposta rápida pra isso? Aí o fulano Lula virar pra ele, te dou uma picanha e uma cerveja. Tá acabou. Acho que é isso. Ou alguém fala, não, bota no mito que ele vai derrubar os vagabundos e acabou. Esse cara tá desorientado. E nós, como nação, estamos desorientados. A gente tem que olhar pra base, minha visão, e resolver a partir, assim, dos princípios fundamentais. Cara, essa criança tem que ler e escrever. Sim. E a escola tem que ter uma merenda decente. Tá? Essa pessoa tem que ter um acompanhamento, que seja de um assistente social, se a mãe é uma mãe solteira. A mãe solteira tem que ser inserida numa comunidade, que seja uma igreja, mas aquela criança tem que ter outras referências masculinas ao redor dela, porque se for um menino, ele não pode cair no crime. Tem que ter um acompanhamento escolar, de modo a todo mundo, até os 11 anos de idade, saber ler, escrever e falar em público fluentemente. Pode parecer pouco, mas o Mississippi, podem o pessoal colocar no Google, bota Mississippi Education. Mississippi é um dos piores, se não o pior estado em números educacionais dos Estados Unidos. Eles fizeram esse básico. Sim. Método fônico, método simples de aprendizado, foco em ensinar as crianças a lerem e escreverem. É revolucionário. Revolucionário. E se vê resultado, né? Muito rápido. Assim, Mississippi foi pro top 3 em melhores índices educacionais dos Estados Unidos, sendo ele próprio um estado pobre quando comparado com os estados americanos. Vamos repetir essa experiência? Sim. Fazer o básico, trazer as famílias para próximo das escolas e o Estado cultivar um tipo de cultura. Sim. E renegar outra. O modelo que a gente tem hoje, até de investimento público, é uma pirâmide invertida. Sim. Então você faz muitos investimentos eleitoreiros lá no jovem que está ingressando no ensino superior e pouquíssimo investimento aqui embaixo. O projeto da missão é botar essa pirâmide correta. E mais investimentos na base. Na base. E começar a fazer as pessoas entenderem o valor. Uma coisa que a gente repara, assim, as famílias mais humildes não dão valor na educação. Por quê? Se a gente for pegar as famílias mais humildes brasileiras, elas são frutos de brasileiros brancos pardos que se miscigenaram e já moravam aqui e que eles prestavam, especialmente no século XIX e XVIII, serviços para os grandes fazendeiros e para a administração. Sim. E uma massa de basicamente escravos e ex-escravos que não foram inseridos dentro da sociedade. E eles se mesclam a essa parte dessa população e eles nunca entenderam, porque nunca foram levados a entender que a educação era um valor. Uma coisa que é engraçada, todo mundo fala, mas chegaram os imigrantes, veja só como os japoneses ou como os italianos. Lógico, porque eles vieram de culturas que a educação dava-se muito valor à educação. Sim. Então eles saem daquele lugar que estava pobre, mas se dava valor à educação, chegam aqui e aí o que eles fazem? Eles têm eles tinham um roteiro de vida mais ou menos pronto. Então, o japonês que chegou no Brasil, ele era agricultor e ele avisava pro filho, vai estudar, você vai aprender português, vai estudar. E cobrava, mesmo ele próprio não sabendo falar português, porque ele entendia da cultura que ele veio, que aquilo era um valor. Aí você teve a ascensão que os imigrantes tiveram no Brasil, portugueses, especialmente italiano, alemão, japonês, esses caras ascenderam e os demais ascenderam, mas não no mesmo nível, porque a educação nunca foi colocada pelo restante da população brasileira com prioridade. Sim. Até hoje, a população brasileira não avalia a educação com prioridade. Uma escola pode estar ruim, uma mãe não vai na escola cobrar aquilo, porque a mãe não entende a importância daquilo. E não é culpa dela, porque quando ela era esse estudante, os pais dela também não davam esse valor. Tá repetindo um ciclo. É um ciclo. E esse ciclo precisa ser quebrado. Porque os pais, ao não entender o valor que a educação tem para a formação dos filhos, eles acabam perpetuando a ideia de que os filhos vão permanecer na base da sociedade. E não precisa ser assim.
A gente precisa criar instrumentos rápidos para fazer os pais, mesmo que artificiais, que os pais entendam que a escola tem que ser um lugar que assim, ok, minha vida tem que estar linkada à escola porque meu filho vai se dar bem. Uma das coisas, o Guto entrou com esse projeto, eu acho esse projeto essencial. Famílias cujas crianças têm um bom desempenho escolar ao fim do ano, abatimento de imposto. Sim. Então a família já começa a ver, não, pera um pouquinho, eu já vi uma vantagem agora, meu filho bem. Exato. Eu recebo, e o Guto ainda melhorou, porque você tem os abatimentos de o FESPs lá, e aí você consegue basicamente enviar uma grana para a família que tem um bom desempenho. Uma família que garante um bom desempenho do menino é uma família que vai estar minimamente ordenada, e aqui, cara, não vai parar no crime organizado. Exato. Logo, você não está gastando dinheiro fazendo isso, é investimento público e simples. E essa família está ficando cada vez menos dependente do Estado. Exatamente. Ela está investindo ali. E ela já começa a enxergar desde cedo, esse menino ou essa menina, ele tá trazendo um provento para casa através do estudo. Sim. É uma maneira artificial de fazer a pessoa entender educação é um valor. O segundo é a gente pegar esses melhores jovens. Então, assim, a gente tem um provão nacional. Isso eu quero instituir com um projeto nacional. Sim. Provão todos os anos. A 5ª série, 4ª série, 6ª série. Tem um provão, os melhores alunos, que tem uma nota de corte alta, tipo o garoto que estuda, rala, ou um garoto inteligente, um menino super dotado, nasceu numa comunidade quilombola, ele é inteligente pra caramba, fez a prova, achou, vem aqui, quer ir pra melhor escola da tua macro região? A gente vai pagar isso e uma bolsa pra tua família, porque às vezes o cara não tem a roupa pra frequentar, ele não vai ficar com a autoestima baixa numa escola particular. Claro. O que nos interessa é esse garoto ir pra essa posição. Achou eles, fez um provão já cedo, ele vai ter condições materiais de disputar um vestibular, uma vaga nas melhores faculdades, sem precisar dar cota pra ninguém. Sim. Ele vai chegar pra disputar. Sim. É justo, as famílias começam a dar valor, você cria na base da sociedade uma cultura de, pô, eu vou fazer meus filhos irem bem na escola que eu tô começando a ganhar. Ou seja, a gente cria na pessoa... Sistema de recompensa, né? Exatamente. Tudo é sistema de incentivo e recompensa. E esse é um sistema de incentivo e recompensa voltado ao bom desempenho. O que é o pé de meia? Né? É frequência. Toma um dinheiro aí pra você ir pra escola. Qual estímulo um aluno que vai bem tem? Qual que é um vagabundo que não faz nada recebe uma grana? E esse projeto que você apresenta aí da missão, ele é um incentivo e recompensa e que traz um resultado pra coletividade. Gigante. Nós estamos construindo um país melhor. E se você... Não é só, toma esse dinheiro aqui, vá lá que você vai votar em mim depois. É isso, você vai construir um grupo de notáveis, que é o que está faltando no Brasil, né? A gente não tem grupo de notáveis. Sim. Nas tecnologias, nas ciências, porque falta esse investimento público. Então, mas para isso, Renan, você vai ter que dialogar bem com o Congresso Nacional ali. Então é importante também que a missão tenha deputados. Necessário.